alguma coisa? Não? Bom, então eu vou ter que falar alguma coisa. Enfim, eu tô aqui fantasiado, né, com a camisa de seleção, boné do Lula, igual um palhaço. E qual é a ideia disso? É pensar, quando eu assisti esse filme me impactou, me atravessou de uma forma, no seguinte sentido, que a gente viveu esse período tão ruim do Brasil, né, de 2014 para cá, e o Cineclube fez parte desse processo, foi uma tentativa de uma resposta dentro da nossa angústia do que fazer em relação ao Brasil, e eu senti nesse período uma relação de estranhamento com o Brasil. Quando eu nunca achei que o Bolsonaro pudesse ser eleito presidente da República. Aquela figura asquerosa, né, defendendo tortura, aquele miliciano, vagabundo, que era deputado há 30 anos, e ele foi eleito presidente, e eu me senti assim, cara, isso é o Brasil mesmo, como é que o meu país foi capaz de eleger uma figura repulsiva dessa a presidente da República, a presidência da República, e a gente está esses anos todos aí lutando, né, mais resistindo do que lutando no sentido ativo propriamente, e aí eu acho que o Marighella me atravessou no sentido de resgatar um orgulho de ser brasileiro, de lembrar a história de quem resiste, porque eu acho que muito do nosso complexo de vira-lata, dos problemas que a gente tem como ser brasileira, porque as histórias de resistência no Brasil são invisibilizadas. Quando a gente estuda a história do Brasil no livro de história, e aí teve agora os 200 anos do Brasil, de independência do Brasil, e trouxeram o coração de Dom Pedro I de Portugal, um troço mórbido, bizarríssimo, né, que é a cara desse governo bizarro. Gente, o que é isso, né? Isso não é o Brasil, mas o Brasil é essa história de luta das rebeliões regionais, né? A gente tem a Guerra dos Farrapos, Canudos, Revolução Farroupilha, Confederação do Equador, Cabanos, né? Os quilombos. E essa história de resistência quase não aparece nos nossos livros de história. E aí quando a gente tem uma figura como Marighella, que é uma figura tão próxima da gente, né? A gente tem aqui no Cineclube uma mescla de gerações, a gente tem umas gerações, né, que viveram esse período e passaram, sentiram isso aí na pele. Para eles não é só um filme que a pessoa tenta se colocar na pele, era uma memória para essas pessoas. E as pessoas viveram isso, e essa história do Marighella é uma história que ou ela é demonizada, quem sabe quem é a Marighella? A maioria das pessoas, quem sabe, acha que é um terrorista, um monstro, um demônio, alguma coisa assim, ou você nem sabe quem foi. E a ideia do Cineclube, enfim, o próprio fato do filme do Wagner ter sido feito nesse período histórico, onde a gente tem um presidente que defende tortura, os ídolos do Bolsonaro são os torturadores que a gente viu aqui. A gente viu um filme onde, obviamente, essas cenas de tortura são fortíssimas, né? Muitos de nós aqui não conseguiram enxergar, saíram na hora, baixaram a cabeça, porque é muito... A gente sente a dor física de quem estava vivendo ali. A gente tem um presidente que idolatra essas pessoas. E o que mais choca a gente é que 30% do eleitorado brasileiro, são algumas dezenas de milhões de pessoas, continuam defendendo esse cara, depois dele ter sido responsável direto pela morte de centenas de milhares de pessoas durante a pandemia. Ele não só foi responsável direto pela omissão, pela postura genocida dele, mas como ele fez piada, ele imitou gente morrendo de Covid, e 30% da população continua defendendo ele. Defende por quê? A vida de ninguém melhorou, cara. Ninguém melhorou. E aí eu acho que a gente rolou essa semana a manifestação do 7 de setembro, que ele sequestrou, e ele, aquela imagem, não sei se, acho que todo mundo viu aqui, né? Uma foto em Copacabana do trânsito, onde tinha um ônibus com alguns garotos negros na janela, fazendo assim para dois homens brancos velhos numa moto que custa, sei lá, 80 mil reais. E no final das contas é sobre classe, né? Eles falam que é sobre corrupção, mas nunca foi. Bolsonaro, orçamento secreto, rachadinha. O cara compra 50 imóveis com dinheiro vivo, em mala de dinheiro vivo, e fica essa gente aí falando corrupção, porque o Lula teve um triplex. Não é sobre isso. Isso é mentira, não é sobre família. Deus, o que Jesus Cristo tem a ver com Bolsonaro, gente? Não é sobre nada disso, é sobre classe. Isso, classe no Brasil é raça. E gênero também. Então, é isso que está em jogo, né? Tipo,
Graças a Deus a gente vive um momento bem melhor do que o que Marighella viveu, essa geração viveu, mas as repressões continuam aí. Menos brutais, menos frontais, mas mais sutis e talvez especialmente difíceis de lidar. Como é que a gente trabalha isso todo dia, no dia a dia, enfim. E espaços como esse aqui são espaços de troca para a gente estar junto e principalmente trocar uma ideia aqui e ver o que a gente pode fazer para nas próximas 3 semanas derrotar esse fascista no primeiro turno, pelo amor de Deus. Valeu, galera. Olá, boa noite. Eu só aproveitar a fala de Léo para dizer, eu sou esposa de Gustavo, que é fundador também, né, do Cineclube. E quando eles lançaram, né, o Cineclube, estava, Cineclube Marighella. Quem? Marighella. Eu falei assim, mas quem é Marighella? Eu nunca ouvi falar em Marighella. Né? Eu estudei em escola particular, estudei em escola pública, e eu não conheci o Marighella. E aí ele falou, não, vamos assistir um documentário. Um documentário meio que preto e branco lá, mó chatão, assim, porque tinha qualidade nenhuma de imagem. E aí chega agora, né, no momento atual, e o filme praticamente censurado novamente. Então a gente identifica que realmente, como o Léo falou, que espaços como esse são importantes. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar da minha ignorância de não conhecer o Marighella, porque em algum momento eu conheci e pude assistir esse filme com dificuldade de assistir, né, porque o filme não chegava e tinha que piratear, enfim, foi aquilo tudo que vocês já sabem. Então, dá parabéns, né, para o meu marido, que está aí, né, trabalhando e fazendo acontecer e transformando a política, né, porque a política é esse diálogo aberto aqui que a gente está tendo. Acho que é isso que é a democracia, né. Passar para a Gabi agora, quem quiser falar pode já. Léo Zanzi, depois Lorena, show. Olá, boa noite. Meu nome é Gabi, eu sou professora de Geografia. Queria começar parabenizando o Cineclube, né, pela trajetória que tem, pelos os filmes que nos convida a discutir, né, e às vezes a gente talvez não teria oportunidade de ter acesso a esse filme em outro espaço. Eu perdi a oportunidade de assistir o Marighella, né, na época que estava no cinema. E eu e o Pedro, a gente fez o pacto que a gente ia ver no Cine Marighella, porque a gente sabia que vocês iam passar por motivos óbvios, né? Parabenizar o Gustavo pela defesa da dissertação. Eu não sei o seu trabalho, né, mas toda vez que um dos nossos chega na academia e deixa sua marca, a gente se orgulha. Parabenizar sua companheira que viveu esse processo junto com vocês, né? A filhinha de vocês também, que ficou longe do pai por alguns momentos, para que você chegasse lá, ela vai ter muito orgulho do seu trabalho. Bom, eu pensava aqui no que foi esse processo para o Wagner Moura lançar esse filme, né? Para quem não assistiu o Roda Viva com ele, assim, é incrível quando ele fala sobre esse processo de lançar esse filme. E é resistência, né? Ele não querer lançar em qualquer plataforma, foi resistência de lutar até que o filme pudesse sair, né, nos cinemas com devido... com a forma como ele pensou, né? Acho que bancar isso por si só também é um ato de resistência. E aí eu fico pensando em qual é o contexto que a gente vê esse filme hoje, né? Qual é o sentimento de patriota que fica dentro da gente? Aquele finalzinho ali do filme, né? Os atores cantando de forma aclamada, assim, o hino nacional. Esse hino nacional, né, que é tão reverenciado aí, né? Eu fico pensando, quem é o filho dessa mãe gentil, assim, né, que é o Brasil? Porque eu sei que daqui a 3 semanas eu quero estar nesse momento, mais ou menos essa hora, tendo um porre do Lula eleito no primeiro turno. Quero, vou lá apertar 13, orgasmagolicamente. Mas, assim, gente da minha cor não vive democracia, gente. Gente da minha cor
ver cotidianamente o que aconteceu com Marighella. Quando eu vi aquele Fusca fuzilado, eu pensava num músico que faleceu vítima de 80 tiros, sabe? E aí, assim, que democracia é essa que a gente quer manter daqui a 3 semanas? É melhor do que a merda que a gente está vivendo, sem a menor sombra de dúvida. Sem a menor sombra de dúvida, né? Hoje, o semestre, né, é fruto de uma política pública que está aí há 10 anos colocada. Mas não é uma política pública que garante que eu não vou sair daqui e vou tomar uma dura. Não é uma política pública que garante que eu vou sair daqui e não vou ser fuzilada. Né? Então, assim, eu acho que está na hora da gente acordar para ter a coragem que o Marighella teve. Eu acho que olhar a trajetória de um pai de família que abriu mão de ver o filho crescer, que abriu mão de poder estar do lado dele, de ter tido um papo na praia com ele para poder passar o princípio de vida para ele, e aquele moleque, ele resistiu, né? O fato dele dar o alerta ali para o pai significa que ele sabia quem era o pai dele. Eu acho que é um alerta para a gente, assim, não dá mais para a gente só ficar indignado com um camarada que morreu assassinado ontem. A gente teve a notícia de que ele foi assassinado ontem porque ele votava no Lula. Não dá só pra gente só se indignar, né? Eu gostei muito da trilha sonora do filme Ser Nação Zumbi, para lembrar de palavras sábias de Chico Sainz, que é: a gente precisa se organizar para desorganizar. Isso é uma necessidade. Eu não estou mandando ninguém sair daqui e se filiar a partido nenhum, não é isso. Embora eu seja do PSOL, venho para o meu partido também, né? Mas a gente precisa se organizar para desorganizar. Só indignado não dá para ficar mais. Não dá para achar que é normal, porque essa semana foi um moço que cortava lenha, mas todo dia tem sangue indígena derramado no chão. São Paulo está acordando com fumaça todo santo dia porque estão matando o lugar que indígena vive. Não dá mais, gente, não dá mais. Assim, eu acho que todo mundo que está aqui, embora eu esteja vendo muito rosto conhecido, também tem muito rosto novo. E essa galera que é nova, que talvez esteja pisando aqui pela primeira vez ou não, vamos se organizar, gente. Até porque, se todo mundo aqui estiver feliz, tomando um porre daqui a 3 semanas, a gente precisa garantir que os próximos 4 anos serão governáveis, serão para agir pelo povo. Então, por favor, se organizem, sigam o exemplo de Marighella, vamos viver a luta coletiva. Só ela vai transformar o mundo para as futuras gerações. Gabi, respondendo a sua questão, o meu trabalho é sobre o Cineclube Marighella. Eu contei a trajetória do Cineclube Marighella e falei do cineclubismo e do cineclubismo político, como o cinema pode ser uma ferramenta de enfrentamento, e é por aí, é um desdobramento disso. E aí tem muitos de todo mundo que participou disso aqui, né? Todo mundo que participou tá lá um pouquinho, assim. E alguns nomes, inclusive, citados, né? Enfim, você participou com a gente lá no começo. Bom, primeiro eu gostaria de fazer uma saudação ao Almir, que está sempre cedendo espaço para que nós, cidadãos, possamos nos organizar e deliberar e cultuar a vida e a cultura, né? Eu gostaria de fazer uma saudação especial, muito especial, para a Gabi e o Pedrão, e fazer uma saudação também ao Cine Marighella, né? Que também está sempre provocando os debates, está sempre trazendo o cinema, às vezes, nacional também, sempre fomentando essa questão do cinema nacional. E isso é revolução, isso é fazer Marighella viver. Isso que a gente está vivendo aqui é Marighella vivo, né? É a essência do Marighella. A gente chega 2022, assim, com uma capacidade, com uma sociedade com uma capacidade de
fomentar uma violência e cultuar a barbaridade, que a gente às vezes acha que de onde vem isso? Mas a gente não poderia estar em lugar diferente, porque o Brasil foi construído para isso. A naturalização da morte é algo que é muito fomentado no Brasil, desde o descobrimento dessa bagaça, né? A construção dessa bagaça. Quando a gente chega no período da ditadura, quando a gente chega hoje, 2022, com essa aberração aí, a gente já chega com um know-how de violência muito grande. A gente já chega com um know-how de trazer dor, angústia, falta de saúde mental, né? Distúrbio mental, assim, de uma forma... Porque nós vivemos praticamente, né, 400 anos desenvolvendo essa capacidade. 400 anos nada, e eu vou muito de encontro que a Gabi aqui colocou. Nós temos mais de 500 anos de promoção da violência, da tortura, né? E é fato que esse filme nos traz algumas contradições. Uma, que nenhum país que se diz país organizado propõe isso à sua sociedade. Duas, que nenhuma militância e setor que se diz progressista é progressista o suficiente para não entender que é fato que os processos de violência sofridos na ditadura não são subdimensionados como o processo e o debate é feito sobre o caos de impor a violência e a tortura a um povo por mais de 400 anos. Não estou aqui dizendo que o processo de ditadura no Brasil não deve merecer toda a atenção, angústia e repúdio à violência. Mas é um capítulo à parte, porque nós subdimensionamos a história da violência que o povo negro sofre e vem sofrendo. As torturas seguem acontecendo. Então, é preciso que nós, que estamos aqui nesse processo de construção, avancemos nesse sentido. Porque a dor produzida na ditadura, ela tem a mesma intensidade da dor produzida hoje nos porões das delegacias. O aparelho militar já não é assim com a intensidade da polícia do exército. Mas a polícia militar, ela cumpre o mesmo papel e ela continua torturando para que as pessoas confessem para onde estão os seus pares. A gente vive um acúmulo de tanta dor, desigualdade e promoção da desigualdade, né, do caos, que a gente precisa de uma revolução na gestão desse país. Eu não acredito, diante do caos que está colocado no país, que o capitalismo ou pensar em amenizar as questões a partir do capitalismo seja a solução para o país. Nós não temos mais tempo, nós, comunidade negra, nós não temos mais tempo. Quando, muitas das vezes, um moleque de 12, 13 anos empunha um fuzil para guerrear contra o Estado, né? Muitas das vezes ele está sendo Marighella, porque muitas das vezes não é
pelo trocadinho para comprar o iPhone ou tênis da moda. Na maioria das vezes é pelo ódio ao Estado. A maioria das vezes é porque ele está cansado de ver a sua família, seus amigos, os seus iguais serem massacrados pelo Estado. Então, acho que só falei demais, desculpa. E antes de mais nada, assim, dizer que Marighella também, naturalmente, fica muito feliz, né? Nós ficamos muito felizes quando a juventude se faz presente, sabe? Porque é muito bom eu estar na minha organização, por exemplo, e ver juventude chegando, ver quadros renovando, que o processo é esse, né? Acho que é isso. Muito obrigada. Primeiro eu queria agradecer ao Cineclube Marighella. Eu fiquei esses anos aí esperando de alguma forma. Desculpa se eu me emocionar, é a lua cheia em peixe, gente, não é culpa minha. Fica à vontade. Fica à vontade. Às vezes eu tinha dúvidas se ia ter momentos assim de novo, só. E eu fico muito feliz de ter. E eu sinto muito para todos aqueles que não estão aqui também, que eu tenho certeza que são muitos. Ainda mais depois dessa gestão aí, do que foi tudo isso esses últimos anos. E a gente está traumatizado, a gente está paralisado de medo, a gente assiste esse filme e fica impressionado. Um cara que supostamente nem conseguiu, né? Nem conseguiu implementar o que ele queria, fazer a revolução que ele queria, e ele parece tão mais corajoso do que a gente consegue ser. Quando o Bolsonaro foi eleito, ele foi eleito. E a gente agiu como se ele tivesse morrido. Ali eles tiveram que arrancar as pessoas. Eu entendo que tiveram que arrancar a Dilma também. Mas parece que a gente foi tão amaciado. Amaciado, essa é a palavra. Parece que a gente estava macio. A gente achou que a Constituição de 88 ia fazer, que nunca mais ia acontecer, né? Mas não tinha que prender nenhum deles, né? Nenhum dos torturadores, imagina. Eles são pais de família. Né? E aí estão aí, literalmente desde o Temer no governo. Tem que lembrar, né, gente, que o Temer também colocou militar ali nos cargos. Eu acho que é sobre lembrar isso também. É sobre lembrar que, apesar das promessas da social-democracia, a reforma agrária não foi feita. Prender esses militares torturadores, criminosos, fazer essa justiça, também não foi feito. Porque não era a hora, né, gente? Ai, agora não é a hora. Nunca é a hora. Nunca é a hora da classe trabalhadora, tá? Nunca. Se for para esperar a hora, não tem hora. Nunca vai ser a hora dos gays, dos LGBTs, dos queers, dos pretos, dos pobres. Para eles nunca vai ser a hora, gente. Sempre vai ser a hora de conversar com quem tem a mesa chique e as gravatas. É tudo um grande acordo, sabe? Tipo, desde tipo a independência, a abolição da escravidão, ao fim da ditadura. Tudo para inglês ver, desde sempre. E aí eu me pergunto também, né? Se a gente sabe o legado da perseguição da PM com os professores na história recente, no estado de São Paulo especificamente, em certos governos, de certos governadores
que hoje são vice? Ouvi falar? Quem é essa chapa que a gente está apostando que vai tirar a gente desse fosso? E por quê? Por que a gente precisa do Papai Noel para salvar a gente o tempo todo? Por que a gente olha no Marighella e sonha nele? Um Jesus Cristo que salvou a gente de alguma forma. Por que a gente, como pátria, fica projetando, delegando mesmo essa tarefa de pensar um outro Brasil e fazer um outro Brasil acontecer? Por que a gente delega para um cara que já tem idade para se aposentar, que já está fazendo um acordo com tudo quanto é gente, para prometer pra gente que vai ser diferente dessa vez? E por que a gente fica nessa de uma devoção? É devoção a palavra, devoção a esse imaginário de Brasil, como se fosse uma questão religiosa mesmo, sabe? Quando uma pessoa acredita em Deus e aí fala com Deus, Deus nunca responde. Você não tem como saber se ele tá lá, mas pela fé você continua conversando. Parece que é esse o Brasil que a gente ama. O amor não é recíproco. Que hora que foi? Quando? Em que momento? Para as mulheres? Quando que foi? Para os pretos? Para os pobres? Para os LGBTs? Em que momento o Brasil amou essas pessoas? É difícil continuar amando quando não é recíproco, sabe? Quando é uma questão de fé. Eu sou ateu, sempre fui. E será que esse Brasil existe, né? Ou será que a gente projeta ele, a gente sonha, existe esse lugar onde vai ser lindo? Ou existe esse Brasil que é violento, que é militar, que é de cima para baixo, que é autoritário, e que sempre foi assim? Não sei se é porque eu cresci, formei a minha identidade, né, minha cabecinha, nos governos Lula. Mas aí quando eu fui ficando adolescente, e aí foram tirando a Dilma, eu fui vendo que aquela calmaria que me prometiam, o dólar a R$2, isso não era uma realidade para o meu futuro. Eu fiquei, eu era criança, nem conseguia aproveitar, velho. Que vacilo. Como que a gente chegou até aqui? Como que a gente deixou a oportunidade passar e voltar a isso? Voltar, nem sei se é voltar, nem sei se a gente já esteve aqui antes. Depois de 88. Mas o que foi 88, né? O que conseguiu? Afinal, o que foi implementado? O que saiu do papel? O que nem estava no papel e devia estar? Vou olhar umas anotações aqui rapidinho. A gente canta o hino que clama por um Brasil ainda, que nem naquele final do filme, é só na força do ódio. O sangue ferve na face da injustiça. E a serenidade e a paz que a gente consegue ver com certos personagens nesse filme, quando eles sabem que eles estão para morrer, mas eles sabem que eles fizeram o certo. É uma coisa muito impressionante. Porque o que é injusto, o que sabe que o que está fazendo não é certo, vai nunca estar sereno. E eu prefiro antes ser um dos que morre tentando, do que ser um dos milhares que morrem sem tentar por medo. É sobre não perdoar os militares, não esquecer
o acordão que foi 88. Não esquecer os acordões que não reformaram o campo até hoje. É sobre não adaptar nossos sonhos para se conformar com o que é possível agora. É sobre exigir o certo e seguir exigindo, pois pelo que é justo se vale viver e morrer. E aí, pessoal, quem quer falar agora? Ninguém? Fabiano. Vou tentar ser breve. Eu acho que o Léo foi bem feliz. Poxa, cadê minha amiga me dá uma cadeira sua para sentar. Sobre a questão dos 400, 500 anos do Brasil. Né? O que me atentou pelo filme, acho que é a terceira vez que eu vejo, que enquanto eles estavam na luta, e aquela não foi a única no Brasil, a maioria da população brasileira não tinha informação e alguns que tiveram não quiseram. A questão da eleição do presidente é mais importante do que as mortes que estão acontecendo. Nós tivemos 2 recentes mortes por questões políticas no Brasil. Viram notícia, mas se alguém for comparar o tempo que as emissoras de televisão e os jornais dão essas mortes políticas, que é a questão que houve no 7 de setembro, né? Inclusive, eu não assisto a Globo News, que até o Gabeira foi reclamar, porque numa roda de debate nós estamos parando, nós estamos debatendo isso daqui, nós estamos perdendo nosso tempo para informar o que está acontecendo no 7 de setembro para a população, esse lixo. Né? Então a questão da educação é muito importante nesse país, foi muito bem planejada. Eu conheço um pouquinho na região do Parque Aurora, pessoas jogaram bola na infância, que vão votar no Bolsonaro. Conversa, vão votar no Bolsonaro. Se você quiser alguma coisa para outro cargo, ainda fala, na amizade, mas não insiste não. Ô Jonathan, eu acho que lá no Santa Rosa não é diferente. Eu não conheço aquela realidade. Você conhece melhor do que eu. Há uns 20 dias atrás, em frente ao IFE, um jovem de uns 19, 20 anos, negro, declarando voto para Bolsonaro e homossexual, jovem negro, homossexual. Eu acho que ele economicamente não tinha um bom posicionamento, economicamente não tinha uma grande posição econômica. Você não vai votar em Bolsonaro. Então, eu acho que é uma das grandes. Eu nunca fiz pesquisa nessa área para querer chegar aqui, né, e começar, né, apesar de eu tomar cervejinha, não estou num bar para ficar dando piruadas. Né? Esse é um dos problemas do nosso país, né? Porque, de repente, as pessoas que mais sentem na pele, né, nós não conseguimos chegar até essas pessoas. Como foi dito aqui, quem falou aqui, Bolsonaro foi eleito, tudo bem. No primeiro momento, deputado, ninguém sabe. Ninguém não, a maioria da população não sabe o que os deputados fazem. Mas ele agora, ele é candidato à reeleição. Né? No mínimo aí, ele vai ter 30%, 30 e poucos por cento. Isso no Brasil, cara, país de 200 milhões de habitantes, é coisa pra caramba, cara. O cara tá na mídia. E as besteiras que ele fala. Entendeu? Então, essa é para mim, eu estou aqui para a questão de indagação. Eu não tenho opinião formada, eu não tenho nada para chegar aqui para dar uma palestra, a indagação. Né? Independente de questões aqui a gente tem algumas diferenças, mas aqui eu acho que a gente tem mais convergência do que diferença, né? Então, esse é uma grande incógnita na sociedade que a gente tem que lutar. E eu acho que um dos grandes problemas é a questão da educação. Não é à toa que ele levou o tempo todo, os 4 anos, batendo na educação. Os 4 anos. Eu tenho um amigo, o Glauber, ele
ele é sociólogo da UENF, foi formado na UENF, ele é doutor, foi para o UVV em Vila Velha, Universidade Federal, Universidade de Vila Velha particular, e ele agora saiu, foi para rural, passou para rural. Aí, conversando com ele, ele falou: Fabiano, é triste a gente ver colegas sendo demitidos. Eles criaram um canal de denúncia dos alunos, na universidade particular. Aí ele falou: a gente entrava em sala de aula tenso, porque ele estava, não é que o cara é medroso, o cara está dando, tinha canal, eu vi uns 4 colegas sendo demitidos. Os alunos tinham, a universidade criou um canal para denunciar os professores, cara. Esse é o país que nós estamos vivendo. Eu só queria botar essas indagações. Então, obrigado, Léo. E pessoal, quem mais quer falar? Oi? Opa. Vamos lá. Boa noite a todos, todas, todes. Eu sou a Carol, sou assistente social, sou documentarista. Parabenizar o Cine Clube, né? Eu acho que a arte, o cinema especialmente, tem um poder fantástico, né? Que a gente possa avançar. E eu acho que o filme ele traz uma questão importante para a gente pensar, que é a militância, né? Quando a Gabi fala, né, desse processo de organização. Eu lembro quando a gente estava lá, né, Léo, no PT, lá na década de 80, a gente pautando, era um grupo independente, a gente pautava para a gente fazer o trabalho antes, né, das eleições, né, não eleitoral, e nas favelas, nas periferias, no processo de organização com as comunidades, de construir como que a gente pensava o orçamento participativo, como que era essa decisão de escolher as políticas públicas, o que era prioridade naquele lugar. Então a gente pensava a política dessa forma, né? E através de um partido, né? Na época que eu ainda acreditava nessa linha. Mas hoje, aí quando a gente pensa, né? Quando o grupo de resistência, né, ao golpe, na década de 60, estava lutando nesse país, com quem que eles estavam conversando, né? Quando Marighella fala ali com o Branco, né? Somos poucos, né? E aí, o que a gente está fazendo? Vou botar de 80 para cá, né? Mas, quer dizer, campos de 80 para cá, mais ou menos, 70 já tinha uma galera aí também. Não, 60 também teve, claro, né? Mas assim, de luta, de organização política. Não estou falando da resistência dos quilombos, que não foram contados, né? Agora eu vi o Eugênio fazendo uma pesquisa linda, pegando documentos e tentando ver no século XIX, XVIII, as resistências que aconteceram nesse país. Então sempre teve resistência, né? Isso é fato. Mas elas são muito micro, né? Então a gente continua tendo resistência micro porque a gente continua falando com os pares. Então quando eu estou angustiada, né? Eu não estou conseguindo fazer campanha esse ano. Estou paralisada, estou com muita dor, e a gente continuou falando só com os pares. Então, assim, continuar sendo a esquerda festiva, quer dizer, eu nunca fui nesse lugar, né? Mas a gente tem a esquerda festiva, né? E tem em Campos e tem no Brasil todo. Quando a gente não consegue pensar um processo de organização, a gente não consegue falar com... E aí eu acho que o cinema é essa ferramenta da gente sair da classe média, sair dos espaços da universidade. Hoje, por exemplo, eu vejo meus filmes, eu só consigo pensar neles dialogando na universidade. Mas e é isso? Eu tinha que saber fazer ficção para conseguir fazer alguma coisa que dialogue com a comunidade, que ela fique, a criançada fique curiosa, né? Então eu uso quem sabe fazer ficção, isso nas escolas onde eu estou, com a meninada, para essa meninada se encantar e pensar e refletir, principalmente a questão central hoje do Brasil, que é o sofrimento do racismo, né? Eu acho que ele atravessa a luta de classes, né? Atravessa o gênero. Eu acho que é a grande dor, né, que eu vejo na criançada na escola, e por aí dá para abrir outras conversas. E aí, pensando também nesse movimento de guerrilha, né, que acho que é um debate para a gente começar, né, quem não está estudando, a gente estudar um pouco isso, pensar na Nicarágua, pensar em El Salvador, que teve esse movimento todo de guerrilha da esquerda, e hoje como que está El Salvador e a Nicarágua?
Então, assim, também para a gente avançar na reflexão, principalmente estou vendo uma meninada grande aqui que é militante dentro de um partido e é a esquerda do PT, né, que é o pessoal, que eu acho que é a referência que a gente tem hoje, né, mais organizada partidariamente, de pensar isso. O que a gente vai fazer para sair de ficar conversando entre os pares, né? Então, eu acho que o cinema é essa ferramenta, eu acho que a juventude é essa ferramenta. Eu estou doida para aposentar, deixar só vocês fazendo isso. Mas eu venho fazendo em sala de aula, agora que eu descobri o cinema, né? Então eu me apaixonei. Então estou tentando também dar voz a essas pessoas que ficaram apagadas, né? Quer dizer, a história tentou apagá-las, né? Elas não estão apagadas, mas é muito pouco, né? Então o que a gente vai fazer, né, Gabi, para se organizar desorganizando, né? E se desorganizar no processo de organização. Trabalhar nossa desorganização também interna e psíquica nesse momento de sofrimento, né? A companheira ali, né, mostra esse sofrimento que atravessa ela, que nos atravessa de uma forma geral. E aí como que a gente pega essa desorganização que a gente está passando interna, e eu me sinto nesse momento muito desorganizada internamente, né, com a conjuntura. Essa semana passada atendi várias pessoas com o processo, passando por fome, né? Fui expulsa, convidada a sair de uma escola recentemente, porque o projeto era trabalhar com sexualidade. Quer dizer, você trabalhar 30 anos e alguém falar assim, olha, sai, né? Tem todo o movimento da meninada, essa meninada que o Fabiano falou, né? Dos estudantes incomodados porque você estava trabalhando sexualidade e denunciar que aquilo era uma coisa absurda, estar em sala de aula com meninada de 7º, 8º ano de escolaridade. Então, coisas assim, terríveis, que cada um está sofrendo nos seus processos, né? Mas como que a gente se organiza e se junta, né? Mas se junta para fora. Eu acho que se juntar, se continuar a gente se juntando só internamente, a gente não vai conseguir esse processo revolucionário que a gente quer, né? Mas eu acho que é um avanço, mas eu acho que a gente tem que pensar caminhos aí. Parabéns para vocês aí, sucesso aí no Cine Clube, né? Que ganhe muita vida, muita força, vida longa. Boa noite. Eu nem ia falar nada, né? Mas eu ouvindo todo mundo falando aqui, e aí a gente, claro que a gente ter passado por isso, né? Eu acho que a gente está junto aqui porque passamos pelas mesmas aflições. Antes de tudo, meu nome é Almir, sou gestor dessa casa, sou também professor de geografia e também milito nessas duas áreas. E aí, duas questões que me fez assim refletir um pouco para estar daqui ponderando junto com vocês. Uma a respeito do que o Gustavo falou, da pesquisa dele, de usar o cinema como essa ferramenta. E é engraçado que a gente vai se desconstruindo, né? E aí a gente pensa em ver cinema como uma sala fechada, assim como várias outras formas da gente pensar a arte nos seus âmbitos ou nos seus locos, né? E aí me veio, pensando nisso, me caiu a ficha da Santa Paciência. Desculpa puxar a sardinha para o meu lado, porque um dos ideais da Santa Paciência é ter um espaço livre para a gente ter esse tipo de discussão e esse tipo de encontro, né? Não poderia ser de uma outra forma e não poderia ser de outro modo, e também não poderíamos ser de outras ideologias, né? Então, e aí me vem também a pensar a Santa Paciência, que era algo que é engraçado, que as pessoas que vão atribuindo, né? Porque as pessoas vão fazendo suas leituras, né? Como um espaço de resistência. E aí, para mim, era sempre um espaço de trabalho, né? Fazer trabalho, e aí a gente vai desenvolvendo arte, a gente vai, né, dando a nossa contribuição, e aí a gente vê como hoje, como
seguidamente nesses últimos 2 meses, constantemente a gente tem sido visitado pela postura de campus, porque as pessoas têm denunciado o som. E aí a gente acabou entendendo que não é o som que incomoda. A gente faz roda de conversa, a gente faz ensaio, às vezes sem som, e aí sempre a prerrogativa é o som que incomoda. E a gente, de fato, está começando a entender que a gente, como produto do momento que a gente vive, é a nossa posição, é o nosso trabalho, é o que a gente faz que incomoda, né? E para um espaço privado, um espaço que a gente dá o suor e o sangue para manter, né? Isso tem sido muitas vezes assim, um respirar, contar até 10, recolher as forças e começar de novo. Então, dia após dia, semana após semana, tem sido isso. Um recomeçar. Quero agradecer a todos vocês, principalmente o pessoal do Cine Marighella, de chegar junto, né? Porque isso nos dignifica muito e, acima de tudo, nos fortalece, saber que a gente está entre os pares, né? E fazer com que a gente, isso sim, sempre é um renovar de forças para a gente também, né? Agradecer a cada um que está aqui, porque isso também fortalece a nossa luta, né? a nossa resistência. Vocês que sempre têm vindo, têm frequentado, e é sempre quem participa, né? Isso é sempre para além do prazer, para além das questões afetuosas, é sempre um renovar de fé e de esperança, né? A gente está junto, a gente, pensando o que Carol falou, né, a respeito da nossa organização, isso também me traz muitos questionamentos, como se organizar, o que fazer, de que forma fazer, né? Eu lembro da eleição passada, que a gente foi para Santa Rosa, eu mais uma amiga virar voto, e eu penso assim, a militância ela é diária, né? Naquele momento, o momento ele vai te mostrar de que forma você pode militar, né? Seja aqui, seja na sala de aula, seja nos nossos espaços, enfim, né? Então é sempre nessa questão de pensar, de estarmos juntos também para isso, a gente se fortalecer nisso, né? E agradecer mais uma vez, dizer que é sempre essas rodas, a gente sempre, enquanto professor, né, isso me traz muito alento, porque sempre a gente sai diferente de quando a gente chega. Então, a cada palavra que foi dita, a cada pensamento que foi exposto, a cada inquietação, a gente sai fortalecido, né, porque a gente leva essa inquietação e de alguma forma ela vai ser produzida, algo será produzido. Então, a reflexão é sobre isso. As portas estão sempre abertas, até quando existirmos, mas estamos sempre abertos, estamos sempre à disposição. Gustavo, Léo, por um minutinho só repercutir, que eu acho que a Carol falou, que a companheira falou, qual é o seu nome? Que Lorena, assim, eu acho que foram uma relevância muito grande que elas colocaram. Assim, primeiro que Carol levanta a nossa dificuldade de estar acessando os setores onde a nossa organização não consegue chegar. Essas pessoas estão em trabalho, essas pessoas têm suas profissões, e de fato os partidos, alguns movimentos sociais, eles não teriam que ter essa obrigação e essa capacidade, sim. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a gente precisa repensar muito de como a gente está conduzindo os instrumentos que a gente tem de transformação. E pensar o que a gente está fazendo com os nossos sindicatos, as nossas centrais sindicais, que deveriam ser os instrumentos onde deveriam levar o diálogo para o motorista de trânsito, para os profissionais da prefeitura, para os profissionais da educação, do saneamento, tal. Esses sindicatos estão abdicando de fazer.
Então, o que acontece é que o caminho de se dialogar com os setores mais amplos e periféricos da sociedade é onde a classe trabalhadora está organizada e no instrumento que ela tem. Mas culturalmente no Brasil tem sido persistente a cultura de um processo de organização da classe trabalhadora que não tem organizado a classe trabalhadora. O que a gente viu em 7 de setembro foi Bolsonaro usar de uma prerrogativa que era dos movimentos organizados de luta, na qual esses movimentos abriram mão e Bolsonaro se apropriou, que é a convocação das pessoas para a rua, que é a mobilização das pessoas para as ruas. Nós estamos passando esses anos todos, sem fazer a mobilização e achando que sim, como ela colocou muito bem, a Lorena, como se nós, com os problemas que tivesse, com algum salvador da pátria vai dar solução, e não vai dar. A gente precisa sim ter entendimento de que nós, como classe trabalhadora, temos que sim, e as figuras públicas, elas têm que ser aquele porta-voz da classe trabalhadora. Não tem que ser o inverso das figuras públicas dizer o que está propondo para a classe trabalhadora. E é isso que a gente tem percebido. Obrigado. E aí, alguém mais quer falar? Camarada aqui. Oi pessoal, boa noite. Meu nome é Carlos Vitor, trabalho no IFE de São João da Barra, junto com o Fábio. Sou servidor técnico administrativo de lá e forrozeiro também, onde conheci a Carol. Então, o filme, o Marighella, eu assisti já a 3ª vez e sempre me atravessa de uma forma muito forte, né? É um filme que tem cenas muito fortes e passa uma mensagem muito clara, principalmente a gente que se identifica, a gente é classe trabalhadora e tem consciência disso, e de como os meios de comunicação, por vezes, deturpam o que nós vivemos e capturam as nossas vivências para subverter, de certa forma, o que é a realidade para a gente, enquanto classe trabalhadora. Eu sou servidor do IFE, como eu já falei, e eu entrei em 2018, que foi a eleição do presidente, né? Crápula, e foi muito difícil desde então, porque eu entrei na eleição e o que eu percebi foi um grupo de servidores acuado. A gente não está... O voto no Lula no primeiro turno, o Lula não me representa em nada. Eu estou com muita dificuldade, com a Carol, de fazer campanha para ele, porque o cara tem um vice que, o cara bate em professor, o cara rouba merenda. Eu não consigo me identificar, mas eu vou votar no primeiro turno, no segundo turno, se tiver, tomara que não tenha. Mas hoje não nos é lícito ser oposição. Então, o sindicato, o Sinasef, ele está acuado, assim como outros sindicatos também, não tem essa de levantar a voz. Está todo mundo com medo, e é normal ter medo, é prudente ter medo. E o Marighella, ele no filme ele fala isso, né? Que ele tá com medo. Então é humano ter medo. Então não tem essa de, o corajoso. Não, ele tem medo. A gente tem medo, normal. E o que a gente faz com medo, o racional é se organizar. É uma tarefa diária, é difícil, eu não consigo a maior parte do tempo, eu tento boa parte do tempo, mas é se organizar para tentar chegar mais longe. Chegar junto, porque chegar sozinho não faz sentido nenhum. Então, o filme, esse tempo todo, ele traz sempre me trouxe esse mal-estar, de certa forma, de não conseguir me organizar. Eu vou dizer a contento, mas não é essa palavra. Eu não sei expressar o sentimento, que é me organizar da forma que seja mais efetiva possível. E por vezes eu sou cooptado pelo medo, eu busco fazer menos, mas eu busco ativamente me organizar enquanto coletivo para tentar chegar mais longe junto. Então, acho que a gente precisa falar com mais gente, a gente precisa alcançar mais gente, mas não esquecendo, e assim, quem olha minha rede social pensa que eu sou lulista
de carteirinha, é 13 como? É com força. Mas assim, a gente não esquecer que isso não acaba dia 2 de outubro, isso não acaba quando for o segundo turno. As nossas lutas, como a Gabi falou, que já foi embora, as nossas lutas não foram atendidas no governo Lula e Dilma. A educação sofreu fortes cortes no governo Dilma. Então isso não acaba, mas assim como quando ele foi eleito, nos será lícito lutar, né? Ser oposição, que hoje não é possível. Hoje a oposição tá em fase de sobrevivência, que não seria o ideal. A gente está tentando sobreviver e resistir para que um dia consigamos lutar, né? Então é isso. Obrigado, pessoal. Parabéns. Passar agora para nossa sócia Margarete. Gente, falar bem rapidinho, mas assim, vi o filme pela segunda vez e mais uma vez a gente fica assim, se sente presente no filme. É a sensação que eu tive na primeira vez e na segunda. Presente no sentido que parece que você está assim, com Marighella do seu lado. E isso mexe, é um movimento interior muito, muito forte. Então, mais uma vez, como todo mundo falou, agradecer vocês, queridos do Cineclube Marighella, né? Porque estava faltando a gente assistir o Marighella de verdade. E esse momento político que a gente está vivendo, em Campos, principalmente, estava faltando nessas 3 últimas semanas de definir nosso voto, de se fortalecer, de procurar, de buscar o que cada um de nós está fazendo, né? Porque eu também estou com algumas dificuldades, mas agora, essas 3 últimas semanas, eu vou, sabe, já estive hoje na rua, estou aqui agora, amanhã vou estar no Jardim do Liceu, né, no Samba na Praça, porque a gente tem que buscar aqui caminhos, e é na sala de aula, quem é professor, né? É o vídeo que leva para passar para os alunos, porque a construção, gente, não adianta. É diária, é constante, é no boca a boca, é dentro do ônibus, é na esquina, no ponto do ônibus. Isso sempre foi. Eu acho que a gente fazer críticas a personagens da nossa história é que constrói a gente, mas a gente está se colocando como? Entendeu? De que forma eu estou me colocando? Filiado ou não a partido, eu tenho que prestar atenção nas minhas ações, né? E eu tento passar isso muito para jovens que eu conheço, ou para pessoas mais velhas também, que estão desistindo de votar. Aí eu falo assim, olha só, o que você quer para a vida? É a pergunta minha chave agora, né? Para quem está perto, mas não é só para quem está perto, não, porque a gente vive coletivo, a gente constrói, né? Enquanto aqui de esquerda. Mas as pessoas, na sua maioria, ficam olhando para o próprio umbigo. Então, por isso que a gente teve aqui em Campos quase 70% de votos no Bolsonaro. E vai ser muito difícil a gente mudar isso, gente. Não vai ser nessa eleição. Então, tem que ser primeiro turno Lula, sim. A gente não tem nem que refletir muito sobre isso. Tem que fazer como que a gente vai conseguir mais 1, 2, 3, 4, 5... Agora, é Lula com quem? Né? Porque sem legislativo, a gente sabe, ele vai ser eleito, porque isso ele vai ser, nós temos que eleger, mas governar como? Né? Então eu fico assim o tempo todo, e eu vi muito aqui hoje, assim, chamei muita gente, mas tem muita gente que não está se movimentando para isso. Então, por isso que muitos não vieram, ou estão fazendo seus movimentos diferentes. Agora, pessoas que têm pouca consciência, pouca informação, que ainda se alimentam pela grande mídia, não estão nem interessadas se vai ser Lula ou não. E é isso que eu estou tentando brigar muito, sabe? Eu sou da área de saúde, né? Me aposentei de um tipo de trabalho, né, de serviço público, mas eu não me afasto de estar com o público, né? Então, estar aqui para mim está me realimentando mais do que nunca, porque reencontrei, a gente com a pandemia se afastou de tudo e de todos, né, de uma certa forma, e agora, mais do que nunca, a gente tem que se alimentar. E tomara que a gente tenha vários cineclubes aqui mesmo, porque o OMI sempre abre essas portas maravilhosas, que isso aqui eu vivo falando, gente,
tenha santa paciência, gente. Vamos para santa paciência. A minha chave é essa, sabe? E assim, eu estou muito feliz mesmo, sabe? De estar aqui com vocês hoje. Eu acho que a gente está galgando e não vamos desistir, não. Não vamos desesperar, não. Vamos nos alimentar. Ok? Obrigada. Valeu. Então, pessoal, alguém mais? Mas eu vou pedir para estar sem microfone. Sem microfone? Então tá bom, manda ver, gente. Fica mais ágora, fica mais bacana para o debate. Não vou falar muito não, estou com um pouquinho de dor de cabeça, acho que peguei muito sol hoje na caminhada. Peguei um pouco de insolação. Mas primeiro saudar todas as falas que me antecederam. Eu acho que todos estão trazendo elementos para a gente trabalhar essa elaboração. Também fico muito feliz só na fala do camarada Lorena, meu querido. Eu espero que esses espaços sempre existam, continuem existindo, que a gente possa criar novos espaços em outros lugares, né? Lugares que são esses possíveis, como o Cine Marighella, os projetos também, né, que conseguem trabalhar com a classe trabalhadora, a consciência, trabalhar o debate, né? Alguns momentos tiveram a oportunidade de estar em periferias, em assentamentos, e é um cineclube que realmente é um instrumento, é uma ferramenta. A gente fala muito da ferramenta partido, né? O PSOL é aquela ferramenta partido caótica, 260 correntes dentro, tem todo mundo se disputando, e um caos, mas é interessante ver como a gente consegue ser uma ferramenta da unidade, né? E como certas ações estão promovendo para a classe trabalhadora uma elaboração possível, né? Que é isso que a gente consegue fazer aqui. O filme do Marighella me desperta algumas coisas, né, que me fazem pensar bastante. Uma das críticas, e esse ponto, infelizmente a Gabi não está aqui para trabalhar esse ponto, mas o Léo tá, é que muita gente criticava porque botaram o seu Jorge para fazer Marighella e ele um negro retinto, e o Marighella não era um negro retinto, descendente italiano, né, apesar da mãe dele ser, né? E, assim, numa lógica que, sim, olha só, o negro não pode ser representado no retinto, o negro pode ser embranquecido, Machado de Assis pode ser embranquecido, né? Marighella pode ser embranquecido, mas não pode ser embranquecido. O que é uma questão, é um recorte racial muito interessante que a gente fazer. E por que o Marighella não pode ser o seu Jorge? Porque no retrato do homem preto ele pode ser embranquecido e não o contrário. Acho que essa é uma das reflexões que foi chave, né? Quando começou a se debater sobre que tentaram criticar todas as formas, tentaram censurar, e tá aqui no Santa Paciência não vão censurar, a gente está conseguindo. Eu vou fazer um comentário breve sobre esse momento que a gente está vivendo, esse caos. Eu sonho muito, Fabiano, Margarete, Danilo, todo mundo, eu sonho muito em voltar a ser oposição do PT. Eu quero muito sim, que o PT esteja firme lá, expandindo as universidades de novo, né? Nesse governo que em 13 anos, né, 2013, 2013, fazer mais universidade do que os 502 anos que precederam de Brasil, né, desde a invasão. Eu acho que, assim, a gente não consegue negar nem recusar as críticas, né, que são críticas construtivas, né, das falhas e dos equívocos que foram cometidos. Eu acho que, sim, tivemos falhas políticas, inclusive o processo de golpe consegue se efetuar, porque nós tivemos falhas políticas na organização da classe trabalhadora, né? E agora a gente vai, né, de alguma forma, com diversas matizes de crítica, né, a gente vai voltar a ter um governo de esquerda possivelmente. Isso no cenário positivo que a gente ganha a eleição, pelo menos, né? Que o Lula ganha a eleição. Porque a disputa está colocada, né? A gente não entra em campo já ganhando. E assim, não sei se alguém viu a propaganda de TV do Bolsonaro chamando o Lula de ladrão explicitamente, né? Botando o áudio do Lula, né? Torcendo toda uma fala do Lula, né? Que ele fala sobre os jovens morrendo, fala do massacre da população preta, e distorce um áudio falando que Lula defende bandido e no final falando que Lula é bandido. Isso tudo botando pessoas, né? Para falar, pessoas de periferia, né, pessoas, né, aparentemente parece uma senhora evangélica falando. Você vê como que estão trabalhando esse imaginário, né? E o que a gente tem a perder, né, para além do que a gente pode não conquistar. Eu acho que essa é uma das grandes reflexões e de que
Para finalizar, para também não ficar falando muito, né? Uma coisa que eu tenho visto nesse governo Biden caótico nos Estados Unidos, né, que a gente pode tomar, né, até certo nível das experiências internacionais, alguma análise para a gente de como, né, um nem lá nem cá, né, em alguns momentos ajuda, né, ao outro lado a voltar ao poder, né? E assim, a nossa disputa agora está sendo com o bolsonarismo, né? A direita tradicional morreu, o PSDB morreu, aquilo que a gente chamava de direita já está enterrado, né? Eu acho que 2018 fechou o caixão para quem ainda tinha dúvida, né? E aí acharam até que podiam ressuscitar, né? Que veio João Dória com aquela coisa toda, e depois largou de mão, né? Você vê, Simone Tebet também está tentando um monte de coisa, Ciro Gomes, e o centro-direita sempre fazendo o seu trabalho, mas não é tua, porque aquela direita tradicional morreu, né? E a gente vai disputar agora para frente com o bolsonarismo. Eu entendo que a gente tem vários matizes de críticas aqui ao modelo que o PT traz, do que o Lula traz, as alianças que ele faz. Né? Eu entendo que a gente tem muitas críticas aqui. Só que o meu ponto é, a gente tem avanços consideráveis e coisas muito maiores que perder nessa eleição. Eu adoraria estar fazendo campanha para o futuro, mas é isso, é o Bolsonaro. A questão é essa. A questão é essa. Até aí, ok, mas tem que lembrar que entendeu? Não vamos morrer enterrado nessa direita. Quem me dera. Quem me dera o Bolsonaro tivesse feito isso. Pelo menos ele ia ter feito alguma coisa de bom. Mas é diferente a disputa, minha questão da crítica, que a disputa com a direita, que querendo ou não, o PT é o maior prejuízo da América Latina. O orçamento do IFE era de 12 milhões, hoje são 700 mil. Então o cara da periferia sabe, sofre essa diferença. Entendeu? Eu tenho crítica, sempre tive crítica também. Então, o pobre que está no IFE, de repente muita gente parou de ir para o IFE porque não tem mais bolsa. Diminuíram as bolsas. Então tem a diferença. Agora, quando ele fala crítica, eu também tenho também. Sempre tive. Então não dá também para você chegar aqui agora. Desculpe, João, que eu tô... Não, gente, todo mundo interrompeu a fala, agora vamos lá! Entrou na radinha, o debate acordou, porque ele tirou o microfone, o debate começou agora. Do IFE eu sei que o retorno passou, era 12 milhões ou 700 mil. Vamos ver o que você faz de 12 milhões, o que você faz de 700 mil. Mas o que foi investido em relação ao FIES, a universidade privada do Brasil? Ou seja, se a gente tivesse investido todo esse dinheiro que foi investido na universidade privada no Brasil e aplicado na universidade pública, nós estaríamos com um processo educacional muito mais democratizado. Mas não ia dar as universidades em campos faliram todos. A FAFIC faliu, a Universo faliu, a Estácio faliu, mas a Universo, os prédios todos fechados no Universo. A FAFIC fechou a filosofia. As universidades públicas em campo faliram. Desculpa, eu não estava escutando. Eu acho que a gente tem que fazer um programa de cobrança, de construção. A gente viveu esse período todo de resistindo, sobrevivência. Agora é construir, é cobrar. E uma coisa que eu queria colocar aqui uma coisa que eu queria colocar aqui que parece muito do filme que tem a ver com a questão nacional, como eu estou tentando levantar aqui, é o seguinte: a questão do imperialismo que aparece no filme o tempo todo. Fala-se muito em ser marxista-leninista. Como se fosse a questão de centralismo democrático. Isso existe, mas assim, a contribuição do Lenin não é sobre isso. É a contribuição que ele deu pela luta anticolonial do século XX. Os partidos que são marxistas-leninistas do século XX, China, Cuba, o que for, é uma luta anticolonial.
É uma luta nacional contra as colônias. A gente acabou de viver agora. Por sorte, a Rainha Elizabeth morreu na porra do 7 de setembro do Bolsonaro e tirou o foco das redes sociais, graças a Deus. Então, legal, mas um monte de brasileiro puxando o saco da Rainha Elizabeth. Que isso, cara? As Malvinas são nossas. Que isso? Na verdade é Argentina, né? Porra, meu irmão. Eu acho que a gente personificou, algo que é muito maior. Eu acho que a gente uma polarização que existe de fato, mas existe entre o capital e a classe trabalhadora. Essa polarização. Então, assim, é muito maior do que essa polarização que estou tentando personificar entre Lula e Bolsonaro. Não é. Nós temos uma polarização entre a classe trabalhadora e o capital. É a velha luta de classe. Sim, e aí só um programa de esquina que faz, para. Por isso que eu também voto no trabalhador da presidência da República, entendendo que o imaginário da classe trabalhadora progride quando a gente tem um metalúrgico ocupando a presidência da República. Mas isso vai falar que o direito tradicional está enterrado. Não está enterrado. Não, mas o meu ponto... Não vai estar enterrado, né? Não consegui nem responder aqui. Infelizmente. Eu acho que é bem diferente quando você está colocando um projeto de direita a reboque, tendo a frente, tendo a hegemonia política numa chapa, numa configuração, de você estar numa disputa. Estou falando que a disputa com a direita tradicional acabou. Inclusive porque a parte do picolé de chuchu que a gente está vendendo agora dentro da sorveteria é o picolé de chuchu que é absorvido. Não é o picolé de chuchu que está disputando contra. E tem esse ponto da direita ter sido absorvido. Não que eu acho também que é a melhor coisa. E que a gente... Sim, mas é porque a questão do Temer, o Temer estava ali antes, e no governo Lula também tinha um cara de direita do lado. Mas agora a gente tem Bolsonaro e tem que acabar com isso. Sim, com certeza. Bolsonaro, eu voto inteiro. Com certeza. A gente teve inclusive uma campanha, e todo mundo aqui acho que estava nessa campanha, mas o Lula tem um vice de esquerda, a gente não conseguiu acabar isso. Daqui a 4 anos a gente não vai estar com as mesmas pensamento porque a ameaça de Bolsonaro voltar. Mas vai depender de quem for eleito. Mas ele é poder agora. É outra coisa. A gente já teve o governo do PT. A gente teve tempo pra caralho. Mas não tem alternativa nenhuma. Não foi construída uma alternativa. Só tacar pedra sem construir alternativa. Não, mas ninguém não é por aí. Ninguém aqui tá tacando pedra sem criar alternativa. Todas aqui estão criando alternativa. Estamos todos. Mano, eu cresci numa família extrema, cara. Mas tem que falar. Mas eu acho que as pessoas estão mais confortáveis sem microfone. Mas é porque tá transmitindo, né, Gustavo? Aí aproveita. Entendi. A galera que tá acompanhando ouve também. Mas não tá saindo nada, bicho. Desligando o microfone. Fica continuando mais confortável. Mas como se quisesse. Gente, justamente sobre esse aspecto de que agora é o Bolsonaro e a gente tem que tirar de qualquer jeito, gente, eu concordo, e o Bolsonaro tem que sair de qualquer jeito. Mas eu dei a semi-sorte de ter crescido numa família extremamente petista, e desde que eu tenho meus 4 anos de idade, eu ouço que dessa vez a gente tem que eleger o fulano, porque senão é o outro e fudeu. E em algum ponto não dá pra esse ser o único argumento. A cada 2 anos. Podemos mandar esse argumento esse ano, Dan. Mas é só esse ano. Eu tenho 24 e é só esse ano há pelo menos 20. Então assim. O Ciro também pensa assim. Caguei pro Ciro. O Ciro, aliás, tá? Que triste fim do Ciro. Que morte horrível. Que morte horrível dessa figura pública, pelo amor de Deus. Botar menos pior é um problema da democracia. É um problema da democracia burguesa. Vamos lá. Tudo bem, mas qual vai ser? A alternativa nós temos. A revolução, meu jovem. Que a gente vai esperar. Calma, vamos ordenar. Esse é o ponto. Alternativas nós temos. Mas então agora é cedo demais, Jorge? Cedo? Qual o filme? Eu tô fazendo esse resgate. Tudo bem, só que assim. E a gente tá debatendo uma coisa que o problema tá agora. Eu acho que o problema não passa por apertar 13 no próximo dia 2, passa pela nossa organização coletiva, que é muito maior do que isso. Mas se o Bolsonaro ganhar, todo mundo concorda. Vai ganhar, gente. Mas não dá pra assumir isso, não. Vai Tudo ganhar. bem. E se o Lula e o Alckmin ganharem, o que vai acontecer? Não, aí tudo bem. Eu acho que é melhor que o Bolsonaro. O Bolsonaro já ganhou.
se Lula vai O restatizar. Bolsonaro já ganhou. E se o Bolsonaro ganhar? Já ganhou, estamos aqui. E se Lula ganhar, ele vai restatizar tudo? Eu acho que não, você acha que é a mesma coisa, Bolsonaro? O Lula nem prometeu que vai reverter o negócio do ensino médio, velho. Eu acho que Não prometeu nem não. isso. Eu acho que não, mas assim, não é a mesma coisa que ganhar o Bolsonaro. Não, Mas gente, por que não. Não. O Alckmin de vice é diferente do Bolsonaro presidente. Que isso? Por favor. Bolsonaro fala, olha só, você tá igualando. Mas isso não quer dizer mas é alguma coisa que tipo, vai qualitativamente mudar o futuro da classe trabalhadora da maneira que vocês estão achando, se projetando. Não, mas a possibilidade da classe trabalhadora se organizar, sem ter sindicatos fechados, gente perseguida, gente presa, é a possibilidade de uma situação de Bolsonaro, é a sensação. Vocês estão igualando, eleger o Lula ao cara que defende o torturador do Marighella. Não é igual, pelo amor de Deus, não é igual. Não é igual. Não é igual. Ninguém está falando isso, cara. Ninguém está falando isso Olha, aqui. assim, eu acho o seguinte, a alternativa ao que está colocado, os dois pontos tem. Agora, o que a gente tem que considerar, a partir do momento que você tem programas de esquerda no processo eleitoral, a gente tem que considerar que nós temos alternativa. O que a gente tem que considerar é que a gente está no processo eleitoral burguês. E aí essas candidaturas que propõem um programa de fato de esquerda, nós estamos no processo, a gente tem que ser, que é uma autocrítica nossa progressista, que a gente está desconsiderando o fato inédito desse ano que nós temos duas figuras negras concorrendo no processo eleitoral para presidente. E aí as conveniências políticas nossas fazem com que a gente ponha no tapete fatores muito determinantes de operária, no caso, por exemplo, da Vera, por exemplo, é uma operária negra e que está sofrendo processo de silenciamento, de apagamento, porque a gente tem aí uma coisa e tal. A gente tem que se refletir muito quando a gente está sendo leal com o processo do outro, entendeu? Mas a gente vai ter muito mais espaço para conquistar, ou reconquistar, ou construir. É isso que é. Então vocês se comprometem a votar 3 para o segundo turno? Gente, quem gostou desse momento aqui, vocês podem se filiar ao PSOL, porque as plenárias são mais ou menos desse jeito. Né? Esse aqui é um bloco de esquerda. Não quer votar no primeiro turno. É o quê? O segundo turno deve ser extremamente Eu espero que não tenha segundo turno. Eu estou trabalhando por isso. Se faltar 3 votos, a culpa é de vocês, hein? Foi vocês que viraram esse Eu acho o seguinte, assim, espero que não tenha segundo, mas não é culpa do PCB, do PSTU. Depende, a gente tem que se faltar 10 mil votos dessa semana antes de 11, é culpa sim. A gente tem que fazer, se faltar 3 votos foram vocês. Não foram eles não. Vamos encerrar. Eu vou reclamar o resto da minha vida. Se forem por 3 votos,